Nascer da água e do Espírito. A conversa de Jesus com Nicodemos era sobre um nascimento novo, um renascer do ser. E Jesus realçou para Nicodemos: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 4. O assunto da conversa ali, daquela palestra, daquele diálogo, era sobre o nascer de novo. A dúvida de Nicodemos é a dúvida da maioria das pessoas que ainda desconhecem que nós, seres humanos, somos formados de matéria e de espírito. As duas forças elementais da vida na natureza, matéria e espírito. A ciência afirma, estuda, que toda massa da matéria é formada de átomos. Nosso corpo, portanto, é constituído de átomos. É matéria. É elemento químico aqui da Terra. O espírito é uma energia intelectual. Assim analisa a espiritualidade. É uma força imaterial na criação cósmica. É uma força imperecível. Sobrevive à morte física do corpo carnal. O espírito vem da palavra do hebraico, ruá. Refere-se a uma força invisível, centelha da vida, que mantém a vida de todas as criaturas viventes. Nos tempos de Jesus, a matéria primitiva, estudada como sendo água, porque nós temos que saber o significado de certas palavras no tempo, para poder nós não ficarmos voando, por exemplo, no assunto. A água era como os antigos, os filósofos da Grécia. Tudo que nós temos hoje de ensinamentos nasceu na Grécia. Eles estudavam que a água é a substância química mantenedora de toda a vida orgânica no planeta Terra. Surgiu com os gregos. Sabemos que toda a Bíblia ela foi escrita. Quando foi feita a sua tradução, foi para o grego. É a primeira linguagem. Pegaram aqueles escritos, que estavam em vários dialetos, e quando fizeram a composição Bíblia, a primeira linguagem foi a grega. Então, por isso é que diz lá na Gênese bíblica, está lá escrito, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Não existia nada, tudo era caos, mas o Espírito de Deus movia a face das águas. Movia as águas, pairava sobre as águas. Aí nós temos que entender uma coisa. Esse elemento H2O, água, a astrofísica afirma que ele está em todo o universo. Ele está em forma de vapor. Até no quasar, que são os buracos negros das galáxias, a ciência descobriu que há esse elemento. A água, portanto, é de natureza cósmica. Por isso é que quando a ciência diz, se tiver água, há possibilidade 100% na crosta planetária daquele astro de ter vida. Mas se refere à vida que nós conhecemos aqui. Temos que entender que a vida ela está em várias graduações. Então, os primeiros seres vivos, notifica a ciência, quando surgiu na face da Terra, veio das águas. Isso aí aqui já é ciência. As moléculas das águas, isso aí também está na Bíblia. Não existia nada quando Deus começou a formar o nosso planeta Terra. A primeira vida que surgiu na Terra, a palavra que Deus disse foi: produzam as águas répteis de alma vivente. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Não existia nenhum homem ainda, mas surgiram aqueles animais grandalhões que a ciência diz que existiram. Répteis de alma vivente. Foram as águas que produziram, porque a água é que tem esses elementos químicos para produzir a vida animal.
O nosso corpo humano, quando é formado no ventre da nossa mãe, é gerado simplesmente numa bolsa d'água. O ser humano, quando abre os olhos na vida carnal, aqui, na vida física, saindo do ventre da sua mãe, é 99% água. A vida de um bebê, até os 2 anos de existência, chega a 90% desse líquido precioso. 85%. Portanto, quando nós falamos água, é porque a água é a base de toda a vida animal. Nós respiramos oxigênio. O oxigênio tem também o seu componente duplo na água. O oxigênio é a nossa alimentação principal. Nós não ficamos sem oxigênio nem 2 minutos de vida. É dele que nós respiramos para poder manter o nosso corpo. O nosso sangue é formado de 90% de água. Assim, quando Jesus está falando nascer da água e do Espírito, ele está falando nascer da matéria e do Espírito, as duas bases mantenedoras da vida em todo o universo. Muita paz e muita luz para todos nós.